Bem, pessoal, dando continuidade ao estudo dos logaritmos, nessa nossa aula 4, da segunda etapa, quarto bimestre, para as aulas de primeiro ano, estudaremos as equações e as inequações logarítmicas. Então vejamos inicialmente as equações logarítmicas. A gente vai considerar três tipos, tá? Três casos. Aquelas equações em que a gente tem o logaritmo de uma função igual ao logaritmo de outra função na mesma base, tá? E quando isso acontece é como se nós cancelássemos os logaritmos e o que sobram são a igualdade entre as funções, tá? Da mesma forma, se tivermos a igualdade entre as funções, eu posso acrescentar logaritmos de mesma base nos dois lados, beleza? A gente vai poder ficar oscilando entre uma ou outra forma, sendo que nesse caso nós vamos precisar verificar a condição de existência, certo? Para verificar se realmente esse logaritmo aqui ele existe, pois lembre, a base tem que ser positiva e diferente de 1, tá certo? E o logaritmando, ou seja, a função aqui, ela não pode ser negativa. Muito bem. Um segundo caso é este, em que a gente tem o logaritmo de uma função na base A igual a um certo k pertencente aos reais. Então aqui vai bastar aplicar a definição. Aquela que diz que A elevado a k é igual a f de x, certo? Ou ainda, poderia dizer que f de x é igual a A elevado a k. Tá? A elevado a k é igual a f de x, é a mesma coisa que dizer que f de x é igual a elevado a k. Então, basta aplicar a definição. Não precisamos fazer fazer a verificação da condição de existência, porque a própria definição já vai garantir isso aqui, tá certo? Esse logaritmo só vai existir se só vai ser igual a r, igual a k, na verdade, ele só vai existir, só vai ter um resultado se tanto A como f de x satisfazerem aquelas condições iniciais. Bem, trocando a incógnita, a gente já fez algumas questões assim, em que a gente tem uma certa incógnita, um x, por exemplo, e troca por um n, por alguma outra letra. E dessa maneira a gente utiliza de alguns artifícios para poder resolver a questão. Então, sem mais delongas, vamos à questão 1, que diz assim: resolva as equações. Então, o item A. Logaritmo de 3x mais 2 na base 4 igual ao logaritmo de 2x mais 5 também na base 4. Muito bem. Como as bases são iguais, propositadamente eu comecei ali com um exemplo do primeiro caso, né? Bases iguais, ó. Então, como as bases são iguais, é como se nós cancelássemos os logaritmos e daí sobra que 3x mais 2 é igual a 2x mais 5. E resolvendo essa equação, subtraindo 2x nos dois membros fica x, subtraindo 2 aos dois membros fica 3, x igual a 3. No entanto, a gente precisa verificar a condição de existência, né? Verificando a condição de existência, se x for 3, aqui eu vou ter logaritmo de 3 vezes 3, 9, mais 2, 11, na base 4. E do outro lado, trocando x por 3, ó, 2 vezes 3, 6, mais 5, 11 também. Então, ok, né? Certo? O problema é que aqui não poderia ter dado um número negativo. A exemplo do que deve acontecer aqui na letra B, ó. Vejamos. Inicialmente, como nós fizemos há pouco, é como se cancelássemos os logaritmos, e aí nós teríamos 2x menos 3 igual a 4x menos 5. E resolvendo essa equação que sobrou aqui, subtraindo 2x nos dois membros, subtraindo 4x nos dois membros, fica menos 2x, somando 3 aos dois membros, igual a menos 5 mais 3, menos 2. Isso.
Multiplicando por menos 1 e dividindo ambos os membros por 2, a gente vai ter aqui que x é igual a 1. Beleza? Mas aí, observa. Agora, fazendo a verificação da condição de existência, se a gente colocar x igual a 1 aqui, então nós teríamos ali logaritmo de 2 vezes 1, 2, menos 3, logaritmo de menos 1 na base 3. Esse logaritmo de menos 1 na base 3 não existe. Tá? A gente não tem o logaritmo de um número aqui negativo. Mesma coisa ia acontecer aqui do outro lado. Tá? Então, por isso, a solução dessa letra A é x igual a 3, x pertencente aos reais, tá ok? X igual a 3. E aqui a solução não existe, ou a gente poderia dizer que, que a solução é um conjunto vazio, tá? Ou diz que não existe solução, ou diz que é o conjunto vazio. Muito bem, pessoal. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Vamos ao item C. Aqui, observa que eu vou aplicar diretamente a definição. É aquele segundo caso, ó. 2 elevado a 4 é igual a 3x mais 1. Ou posso dizer direto que 3x mais 1 é igual a 2 elevado a 4. Certo? Aplicando a definição, né? Definição. Bom, 2 elevado a 4 é 16. Subtraindo 1 nos dois membros, fica 3x igual a 16 menos 1, 15. Dividindo ambos os membros por 3, fica x igual a 5. E essa é a solução, tá? X pertencente aos reais, tá ok, x é igual a 5. Nesse caso, o reforço não precisa fazer a verificação da condição de existência. Verificação da condição de existência. A propósito, é claro, numa situação como a letra A e a letra B, você poderia inicialmente fazer a verificação de existência, da condição de existência, e ao constatar, como aconteceu aqui na letra B, de que a solução é um conjunto vazio, você poderia não necessariamente precisar fazer isso aqui, ó. Bem, vamos ao item D. De novo, eu vou utilizar aqui a definição, né? Porque essa equação logarítmica, ela se encaixa aqui no segundo tipo de equação logarítmica. Então, aplicando a definição, vai ficar 3 ao quadrado igual a essa expressão, que eu posso dizer direto que essa expressão, x ao quadrado mais 3x menos 1, é igual a 3 ao quadrado, certo? 3 ao quadrado é 9. Aí eu subtraio 9 nos dois membros, e aí vou ter x ao quadrado mais 3x, aí vai ficar menos 9 com menos 1, menos 10, igual a 0. Muito bem, uma equação quadrática, né, que a gente pode resolver nesse caso por soma e produto. Então aqui x1, vamos lembrar, dois números que multiplicados deem menos 10 e somados deem menos 3, que é o sinal é o oposto do coeficiente b, tá? Então 2 vezes 5 não dá 10, só que um deles tem que ser negativo. Então x1 vai ser menos 5, x2 vai ser 2 positivo. Observa, menos 5 vezes 2 dá menos 10 e menos 5 somado com 2 dá menos 3. Justamente menos, esse mais aqui é menos a soma que deu menos 3. Tá? Então a solução é x pertencente aos reais, tá ok, x igual a menos 5 ou x igual a 2. Qualquer dúvida, posta nos comentários. Vamos agora ao item E. No item E, a gente tem logaritmo de uma expressão igual a 2, esse logaritmo da base 2. Observa que, de novo, eu vou aplicar aqui a definição. Se encaixa de novo no segundo tipo de equações ali citadas. Tá? Então, 2 ao quadrado vai ser igual a essa expressão, que seria o logaritmando. Então, posso escrever que 1 mais esse logaritmando aí,
na verdade, o 1 também faz parte, então 1 mais log de 1 menos 2x na base 3 é igual a 2 ao quadrado, que é 4, tá? Colocando assim, só para ficar explícito o que eu fiz, ó, 2 ao quadrado é igual a essa expressão. Agora, subtraindo 1 nos dois membros, a gente vai ter que o logaritmo de 1 menos 2x na base 3 vai ser igual, isso aqui dá 4, só que subtraindo 1 dá 3, certo? Que é 4, com esse 1 passando para o outro lado, 4 menos 1, 3. E de novo eu aplico a definição, novamente a definição, tá? Então, 3 ao cubo é igual a 1 menos 2x. 1 menos 2x é igual a 3 ao cubo. 3 ao cubo é 27, tá? Então, menos 2x é igual a 27. Esse 1 passa para o outro lado, fica menos 1. 27 menos 1, 26. Ok? 3 ao cubo, 27. Com esse 1 passando para o outro lado, menos 1. 27 menos 1, 26. Agora a gente multiplica por menos 1, divide por 2 e a gente encontra que x é igual a menos 13. Certo? Professor, e pode x dar negativo? Pode sim, gente. Não tem problema algum x ser negativo. Indico como exercício, substituindo menos 13 aqui, tá? Verifique, menos 2 vezes 13 vai dar 26 positivo com um 27. Tá vendo que o logaritmando ficou um número positivo diferente de 1? Quer dizer, positivo, porque podia ser 1, tá? A base é que não pode ser 1. Mas então, ficou um número positivo, não poderia ser negativo. Bom, então esse logaritmo vai dar um resultado que somado com 1 continua sendo um número positivo. Então, de novo, esse logaritmo vai existir. Não precisa fazer a condição de existência nesse tipo em que você aplica a definição, não. Bem, vamos ao item F. No item F, a gente vai agora utilizar esse terceiro tipo ao qual me referi, trocando a incógnita. Então, aqui você tem uma expressão, uma equação logarítmica, e observe que se você fizer, fazendo logaritmo de x na base 2 igual a um certo n, temos. Então, olha o que vai acontecer. Esse logaritmo vai ser n ao quadrado, menos esse logaritmo, a gente chamou de n, menos 2 igual a 0. Então, a gente tem uma equação quadrática, tá? Na hora em que eu fiz logaritmo de x na base 2 igual a n, na hora que fiz isso, que substituí aqui logaritmo de x na base 2 por n, aí eu fiquei com a equação quadrática, que resolvendo, de novo eu vou utilizar aqui soma e produto, tá? Dois números que multiplicados deem menos 2 e somados deem 1 positivo, tá? Esse menos é da fórmula de soma e produto. Então, menos 2, não, 2 vezes menos 1, tá? Vai dar menos 2 e 2 com menos 1 dá 1. Pronto, então é isso. Menos 1 e 2. 2 vezes menos 1 dá menos 2 e 2 somado com menos 1 dá 1 positivo. Esse menos é da fórmula de soma e produto. Mas aí a gente vai ter então o seguinte. Eu não disse que logaritmo de x ao quadrado era n e não achei que n é menos 1? Então eu posso substituir de volta aqui e aí teríamos logaritmo de x na base 2 é igual a menos 1. E nesse outro teríamos logaritmo de x na base 2 igual a 2. Tá? Troquei esse n por menos 1, já que ele é menos 1. Troquei esse n por 2, já que ele também é 2. Gente, logaritmo de x na base 2 igual a menos 1, se você aplicar a definição,
você vai ter que 2 elevado a menos 1 é igual a x, tá? 2 elevado a menos 1 é igual a x, ou seja, x é igual a meio, né? Porque lembra que quando o expoente é negativo, expoente negativo inverte a base, o inverso de 2 é 1 sobre 2. E aqui, também aplicando a definição, 2 ao quadrado é igual a x. Então, x é igual a 2 ao quadrado. X igual a 4. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários, tá certo? Dando continuidade, a gente agora vai ver aqui no item G, também no mesmo esquema que aquele. Inclusive, aconselharia, dê uma pausa, tente fazer o item G e em seguida verifique se você acertou. Bem, dando continuidade, então eu vou fazer parecido, vou dizer que logaritmo de x na base 4, eu vou chamar de n, e aí a gente vai poder reescrever essa equação assim, isso aqui eu chamei de n, logaritmo de x na base 4, então vai ficar n ao quadrado, menos 2n, porque isso aqui eu chamei de n, ó, menos 3. De novo, a equação quadrática, de novo, vou usar aqui soma e produto. Dois números que multiplicados deem menos 3 e somados deem 2 positivo. É menos 1 e 3, né? Menos 1 e 3. Veja que menos 1 vezes 3 dá menos 3 e 3 somado com menos 1 dá 2. Bom, então, substituindo de volta, ficou logaritmo de x na base 4 igual a menos 1, aplicando a definição, né? Vai ficar o quê? X é igual a 4 elevado a menos 1. 4 elevado a menos 1. 4 elevado a menos 1 é igual a x, ou seja, x é igual a 4 elevado a menos 1. De onde a gente conclui que x é igual a 1/4. O inverso de 4 menos 1, 4 elevado a menos 1 significa dizer o inverso de 4, que é 1/4. E aqui vai ficar log de x na base 4 igual a n, nesse caso n igual a 3, então igual a 3. Aplica a definição e a gente tem que x é igual a 4 à terceira. Ó, 4 elevado a 3 é igual a x. X é igual a 4 à terceira. X é igual a 64, né? Porque 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 4 é 64. Gente, qualquer dúvida, posta nos comentários. Bem, para finalizar essa questão 1, vejamos essa letra H, tá? Escrevi aqui porque o outro espaço era pequeno. Então a gente vai fazer inicialmente o seguinte. Observa que aqui a gente tem uma soma entre logaritmos de mesma base, base 2. E aí, se você lembrar de nossa aula passada, certo? Vou colocar aqui, ó, a gente demonstrou que o logaritmo de um produto, vou escrever assim, ó, na base n, isso é igual ao logaritmo de A na base n somado com o logaritmo de B na base n. Ou seja, a gente demonstrou na aula passada que o logaritmo transforma multiplicação em soma. O logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos de mesma base, certo? Então a gente vai utilizar essa propriedade aqui, pois o primeiro membro a gente tem uma soma de logaritmos de mesma base. Note que isso é o resultado do logaritmo de x que multiplica x menos 2. Tá? Vou colocar aqui um colchetes. Podia ser dois parênteses, tá certo, gente? Grandão, mas vou enfeitar aqui. Então, note que, sim, de base 2, né? Note que isso aqui é exatamente igual ao que está aqui no primeiro membro, segundo essa propriedade.
Porque esse produto entre x e x menos 2 está sendo transformado na soma dos logaritmos de x e de x menos 2. Muito bem, vou repetir o segundo membro. E agora a gente vai poder aplicar aquela ideia do primeiro tipo de equações logarítmicas, em que eu tenho log nos dois lados, na mesma base. Então é como se nós cancelássemos. E o que sobra é x que multiplica x menos 2 igual a 28. Bom, isso vai dar uma equação quadrática, né? X ao quadrado, ó, menos 2x, subtraindo 28 nos dois membros, menos 28 igual a 0. Bem, para resolver essa equação quadrática, desta vez, se nós utilizarmos novamente soma e produto, você vai ter uma grande dificuldade. Pois pense em dois números que multiplicados deem menos 28 e somados deem 2. Então, não são números fáceis de serem pensados não, tá? Apesar de existindo esses números, realmente está certo. Como a gente pode comprovar? Nesse caso, eu vou recorrer ao cálculo de delta, tá? Já que não são, esse produto aqui, gente, que dá menos 28 e somado de 2, esses dois números não são números naturais. Então, observa, b ao quadrado é 4, menos 4 vezes 1, 4, vezes menos 28, dá mais 112, né? 4 vezes 8, 32, 112. Isso. Então, delta é igual a 116. Esse é o delta. Na hora de calcular o x, vou utilizar aquela famosa fórmula de Bhaskara. Nós vimos que não deveria ter esse nome, né? Mas é utilizado aqui no Brasil. Então, x igual a menos b, menos 2, então fica 2 positivo, mais ou menos raiz quadrada de 116, sobre 2 vezes 1 dá 2, certo? Esse 116, eu vou fazer o seguinte, eu vou fatorar ele, dá por 2, fica 58, por 2 de novo, fica 29, e aí 29 é primo, só dá por ele mesmo. Então, esse 116, eu vou escrever ele como sendo 2 ao quadrado vezes 29. Como ele está na raiz, a raiz quadrada de 116 é a mesma coisa que fazer a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 29. Dá para a gente tirar esse 2 da raiz e fica 2 raiz de 29. Muito bem, pois é esse valor que eu vou trazer para cá. Daí eu vou ter que x1 vai ser igual a 2 mais, no lugar de raiz de 116, vou colocar 2 raiz de 29. 2 raiz de 29 sobre 2. Note que dá para simplificar o x1, né? x1 então fica sendo 2 por 2 dá 1, e esse 2 por 2 também dá 1, fica 1 mais raiz de 29. Pronto, esse é o x1. Vamos ver o x2 quem é. x2 é igual a 2 menos 2 raiz de 29, daqui ó, ok? Ao invés de mais agora é menos, sobre 2. E da mesma forma, simplificando, esse x2 vai ser 1 menos 2 raiz de 29. Muito bem. Vamos lembrar agora o seguinte. Primeiro, vamos verificar que pela soma e produto, né, para a gente aproveitar e fazer essa revisão, o produto entre esses dois, aqui é 29, tá? O produto entre esses dois, entre essas duas raízes dá exatamente menos 28. Ó, x1 vezes x2 é a mesma coisa que 1 mais raiz de 29, que multiplica 1 menos raiz de 29. Quando você faz essa multiplicação, isso é o produto da soma pela diferença de dois números. Isso é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado. Então, isso fica 1 menos 29. Tá? 1 menos 29 dá menos 28. Certo? Como suspeitávamos.
E a soma, note que a soma vai dar 2. x1 mais x2 é esse termo mais esse. Então, é 1 mais raiz de 29 somado com 1 menos raiz de 29. Raiz de 29 cancela com raiz de 29, sobra 2. Beleza? Então, confere. Isso aqui foi só para a gente conferir. Não faz parte da questão, mas acho que foi interessante para a gente relembrar isso aí. E agora, eu gostaria que a gente fizesse uma outra lembrança, que seria a seguinte. Na hora que a gente cancela esses dois logaritmos e transforma nessa equação quadrática, é fundamental que a gente perceba que a gente lembre que para esse tipo de operação, preciso fazer a verificação da condição de existência. Então, é isso que eu vou fazer agora. Vamos verificar a condição de existência. Então, para isso, a gente vai efetuar esse produto aqui, tá certo? X que multiplica x menos 2. X que multiplica x menos 2, que é o logaritmando daquele logaritmo. Pois bem, quando eu fizer para x1 igual a 1 mais raiz de 29, isso vai ficar assim. Esse x vai ser 1 mais raiz de 29 multiplicando x menos 2, que vai ser 1 mais raiz de 29 menos 2. Tá? Onde tinha x, eu troquei por 1 mais raiz de 29. Pois bem, isso vai ser igual. Vou repetir aqui o primeiro fator. E para esse segundo fator, 1 menos 2 dá menos 1. Então vai ficar raiz de 29 menos 1. Certo? Então aqui eu tenho raiz de 29 mais 1, raiz de 29 menos 1. Um produto entre a soma e a diferença de dois termos. Isso é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, isso aqui vai dar 29 menos 1, que dá 28. Muito bem. Esse resultado dado 28 quer dizer que, substituindo x1 aqui, isso aqui deu 28. Tá? E aí eu vou ter logaritmo de 28 na base 2 igual ao logaritmo de 28 na base 2. Então, x1 é solução sim, tá? Portanto, x1 é solução. x1 igual a 1 mais raiz de 29 é solução. Certo? Agora eu preciso fazer para o outro x, que é o x2, que a gente encontrou x2 igual a 1 menos raiz de 29. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou colocar 1 menos raiz de 29 aqui no lugar do x, tá? Na verdade, vou pegar só o logaritmando. Então, vai ficar 1 menos raiz de 29, que multiplica 1 menos raiz de 29 menos 2. 1 menos raiz de 29 menos 2. Bom, aqui vai ficar, vou repetir de novo o primeiro fator, a exemplo do que eu fiz anteriormente, e aqui fica 1 menos 2, dá menos 1. Então vai ficar menos raiz de 29 menos 1. Certo? Bom, aqui não é produto da soma pela diferença, não é um produto notável. Vamos fazer essas multiplicações. Vai ficar 1 vezes menos raiz de 29 dá menos raiz de 29. 1 vezes menos 1 dá menos 1, tá certo? Fazendo aquelas multiplicações assim, ó. Agora, menos a raiz de 29 vezes menos a raiz de 29 dá mais raiz de 29 ao quadrado, dá mais 29. E menos raiz de 29 vezes menos 1 dá mais raiz de 29. Certo? Então, aqui eu posso cancelar esse com esse. 29 menos 1 dá 28 também. Então,
x2 igual a 1 menos raiz de 29 também é solução. Também é solução. Certo? Insiste em dizer que esse logaritmando deu 28, substituindo 28 aqui, a gente vai ter satisfeita a igualdade. Certo? Gente, qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Vejamos agora as inequações logarítmicas. Pessoal, vamos proceder de maneira análoga à resolução das equações logarítmicas, porém com os seguintes adendos. Aqueles em que nós vimos nas equações exponenciais, que são o seguinte: se a base for maior do que 1, então o sinal da desigualdade ele mantém o sentido, tá? Se a base for maior do que 1, os sinais das desigualdades mantêm o sentido. Base maior do que 1, lembrando que a base aqui é o A, tá certo? Então, o sinal da desigualdade mantém o sentido. Agora, se a base for menor do que 1, obviamente maior que 0, né? Entre 0 e 1, então o sinal da desigualdade vai ser invertido, tá? Então, base menor do que 1, obviamente maior que 0, né? Inverte o sentido da desigualdade. Ok? A justificativa para isso foi dada quando a gente estudou as funções exponenciais e a gente analisou o gráfico, tá? A gente pode fazer o mesmo, fazer a mesma justificativa. Um outro adendo a fazer a respeito das inequações logarítmicas está aqui nessa observação, é que a gente não vai poder utilizar a definição de logaritmos nas inequações desse tipo aqui, ó. A gente não vai poder simplesmente fazer a elevado a k igual a, maior do que f de x, justamente porque eventualmente possa ocorrer alguma confusão com esse sinal aqui. Inclusive porque a gente acabou de ver que, dependendo do a, esse sinal ele vai manter o sentido ou vai ter o seu sentido invertido. Tá certo? Então, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dar preferência a escrever esse k como sendo o logaritmo de a elevado a k na base a. Lembra que isso é uma consequência da definição, tá? Esse logaritmo, quando a base é o mesmo número aqui do logaritmando, então o resultado é esse expoente aqui, ó. Pois bem, dito isso, vamos resolver essas inequações. Também interessante nessas inequações a gente já iniciar, ó, já que a gente vai ter logaritmo nos dois lados, a gente já iniciar estabelecendo uma condição de existência. Então, estabelecendo aqui a condição de existência, a gente deve ter que x ao quadrado menos x menos 2, x ao quadrado menos x menos 2 deve ser maior do que 0. Não esse maior aqui, tá? Mas maior porque o logaritmando não pode ser negativo. Então, isso aqui deve ser maior que 0 para que o logaritmo exista. E da mesma forma, x menos 4 também deve ser maior que 0. Aqui é evidente que x deve ser maior do que 4. Muito bem, é uma das condições de existência. Já nessa outra, como se trata de uma inequação quadrática, a gente resolve a equação quadrática correspondente, tá? Então a gente teria que pensar na equação quadrática x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. Procurando os valores de x, nesse caso aqui por soma e produto, dá x igual a menos 1 ou x igual a 2. Pode ver que menos 1 vezes 2 dá menos 2 e menos 1 somado com 2 dá 1 positivo, porque é o inverso desse sinal aqui, né? 2 menos 1 dá 1 positivo e aqui é menos a soma, então a soma é 1. Muito bem. Isso é a solução dessa equação, mas para solucionar a inequação, a gente faz o estudo dos sinais
ou seja, aqui é o eixo x. Aqui a gente tem uma expressão quadrática que graficamente representa uma parábola voltada para cima. Como tem duas raízes, essa parábola corta o eixo x em 2 pontos. Então aqui seria o ponto menos 1 e aqui o ponto 2. Esses valores aqui, ó, menos 1 e 2. Menos 1 e 2. Certo. E nós queremos o que, gente? Que isso seja, ao final das contas, maior do que zero, né? Maior do que zero é positivo. Positivo. Então, queremos que os valores de x para os quais a imagem seja essa partezinha aqui do gráfico. Ó. Então, isso acontece para os valores de x maiores do que 2 e menores do que menos 1. Tá? Então, aqui a gente vai ter que x deve ser menor do que menos 1, ou, né, x deve ser maior do que 2. Finalmente e inicialmente ainda, né, a gente está aqui com essa condição de existência, esta e esta. Tá? Observa que x maior do que... Na verdade, a gente tem que satisfazer esse i aqui, ó. Eu tenho que satisfazer essas condições e essa ao mesmo tempo. X maior do que 4 já satisfaz x maior do que 2. Tá? X menor do que menos 1 não serve para cá. Na verdade, o que eu quero dizer é que a condição de existência geral que nós vamos determinar aqui é que o x deve ser efetivamente maior do que 4. Vamos deixar bem claro isso. Se x for menor do que menos 1, para cá tudo bem, fica positivo. Mas aqui vai ficar menos 1, menos um número negativo, menos 4, isso aqui vai ficar negativo. Então, isso aqui não serve para cá. Tem que servir, porque tem que servir para os dois. Muito bem, gente. Isso foi só para estabelecer a condição de existência. Estabelecida, agora sim vamos resolver a inequação. Uma vez que os logaritmos têm mesma base, que no caso aqui é base 10, né? Então resta ali que eu vou ter x ao quadrado menos x menos 2 maior do que x menos 4. Olha só, eu mantive o sinal de maior que, porque a base era 10. Base maior do que 1, mantém o sinal, tá? De desigualdade. Subtraindo x nos dois membros e somando 4 aos dois membros, isso aqui vai resultar em x ao quadrado menos 2x mais 2 maior do que zero. Outra inequação, tá? Outra inequação quadrática, quase a mesma, né, que a gente fez há pouco, só que aqui é 2. 2 positivo enquanto aqui era negativo. Bem, se aqui eu tentar usar soma e produto, a gente vai ter dificuldade. Não tem dois números que multiplicados deem 2 e somados também deem 2. Tá? Você pode constatar isso calculando delta e veja o que acontece. B ao quadrado dá 4, B é menos 2, ao quadrado dá 4, menos 4 vezes 1 dá 4, vezes 2 dá 8. Tá? B ao quadrado menos 4ac dá 4 menos 8, que dá delta igual a menos 4. Gente, quando delta é negativo, a equação correspondente não tem solução, tá? É como eu disse, não tem o x que faça essa equação aqui ser igual a zero. No entanto, a gente está lidando com uma inequação. Então, a gente vai fazer o estudo dos sinais, algo parecido com isso aqui, ó. Faço o eixo x. E aí observe que a concavidade da parábola também é voltada para cima, só que como não tem solução, quer dizer que a parábola não corta o eixo x. O fato de não ter delta ser menor do que 4 nos diz que não existe x pertencente aos reais. Não existe x pertencente aos reais. Ou seja, o gráfico da parábola não corta o eixo x, certo? Mas nós queremos resolver a inequação. E olha que a inequação quer os valores que tornem essa expressão quadrática maior do que zero, ou seja, positivo, né? De novo, positivo. Então, gente,
para todo o valor de x aqui, torna colocado nessa expressão, resulta em um número positivo, pois o gráfico está todo acima do eixo x, certo? Se não fosse a condição de existência, então a solução seria todo o conjunto dos números reais, mas por causa da condição de existência dos logaritmos ali, então a nossa solução final fica sendo x pertencente aos reais, tal que x deve ser maior do que 4. Ficou claro? Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Vamos ao item B. No item B, a exemplo do que eu fiz ali, inicialmente vamos verificar as condições de existências, tá? Então a gente tem que 3x menos 1 deve ser maior do que 0, implica dizer que x deve ser maior do que 1/3. E aqui do outro lado, no outro logaritmo, 2x mais 3 deve ser maior do que 0, implica dizer que x deve ser maior do que menos 3/2. Muito bem. Daqui, eu preciso atender essas duas ao mesmo tempo. Entendeu isso? Tanto esse logaritmo como esse, eles devem atender a mesma condição de existência. Então, note que quando x é maior do que 1/3, ele obrigatoriamente também é maior do que menos 3/2. Então, a priori, é essa condição de existência que a gente vai carregar, tá certo? Muito bem. Agora, resolvendo a inequação propriamente dita, eu tenho um logaritmo na base meio nos dois membros, a gente cancela, né? Então, sobra ali 3x menos 1, sobra 2x mais 3, e aí chama atenção para o seguinte, a base não é meio? Como a base é meio, a base é menor do que 1, então o sinal da desigualdade vai ser invertido. Gente, atenção, base é meio, meio é menor do que 1. Toda vez que a base for menor do que 1, você inverte o sinal da desigualdade. Bem, então tem aqui uma inequação do primeiro grau, subtraindo 2x nos dois membros dá x, somando 1 aos dois membros dá 4. Tá? Então, eu vou ter x menor do que 4. Pronto, a nossa solução, então, vai ser x pertencente aos reais, tal que o x é maior do que menos 3/2 e menor do que 4. Dito de outra forma, o x está entre 4 e menos 3/2. Desculpa, menos x maior do que 1/3. Poxa. Quase que me passava desapercebido isso. Não sei por que eu olhei para menos 3/2. 1/3. Confere porque eu peguei isso, até tinha destacado aqui, né? Qualquer valor de x maior do que 1/3, obviamente, também é maior do que este. O contrário não pode ser dito. 0 é maior do que menos 3/2, satisfaz a isso, mas não satisfaz a isso. Então, x está entre 1/3 e 4. Bem, qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Vamos ao próximo item. Aqui a gente tem, vamos usar justamente essa observação, tá certo? Eu tenho o logaritmo de 3x mais 2 na base 3 menor do que 2. Então, eu não posso dedicar inicialmente já usar a definição, não. Se fosse uma equação logarítmica, podia. Mas numa inequação, primeiro, a priori, como eu fiz inicialmente, deixa eu primeiro falar da condição de existência. Condição de existência aqui é que 3x mais 2 seja maior do que 0. Ou seja, passo 2 para o outro lado, passo 3 para o outro lado, x maior do que menos 2/3. Muito bem, essa é a nossa condição de existência para esse logaritmo aqui. Agora, voltando ao que eu te falava a respeito dessa observação, ó, ao invés desse 2, eu vou reescrevê-lo da seguinte maneira. Repetir aqui o primeiro membro. E esse segundo membro, ao invés do 2, eu vou escrever log na mesma base, mesmo radicando da base, elevado a esse 2. Observa, gente. E log de 3 ao quadrado na base 3 dá 2. Porque é consequência da definição, quando esses dois números são iguais, o resultado disso é esse 2 aqui.
Só para ficar bem claro, vamos relembrar, tá? Não precisa fazer isso não, mas só para se lembrar que se aqui fosse igual a um certo x, nós teríamos 3 elevado a x igual a 3 ao quadrado. 3 elevado a x, 3 elevado a x igual a 3 ao quadrado, de onde x era igual a 2, justamente, ó. Certo? Bom, essa parte não precisa, eu coloquei só para relembrar porque é que eu usei esse artifício. Então esse 2 é o log na mesma base que o outro aqui, ó, para poder cancelar as bases, cancelar os logaritmos. Então log na base 3 do mesmo número 3 elevado a esse número, certo? Aí vou cancelar aqui as bases e aí sobra aqui 3x mais 2 vai ser menor do que 3 ao quadrado. Pronto, ficou uma equação do primeiro grau. Aqui é 9, dá 3x menor do que 7, de onde a gente tem que x é menor do que 7 terços. Certo? Então, agora, o conjunto de solução vai ser x pertencente aos reais, tal que o x está entre menos 2 terços, menos 2 terços e 7 terços. Pessoal, qualquer dúvida poste aí nos comentários, tá? Agora no item D, a gente vai fazer algo parecido com o que fizemos no item C, tá? Inicialmente, eu vou de novo tratar da condição de existência desse logaritmo. Então eu vou ter que 2x ao quadrado menos 3x deve ser maior do que 0. Para resolver a inequação quadrática, lembre-se, a gente resolve a equação correspondente. Para resolver a inequação, resolvo a equação correspondente. Aqui a gente vai colocando x em evidência, escrever x menos 3 igual a 0. Pode ver que x vezes x dá x ao quadrado e x vezes menos 3 dá menos 3x. Pois bem, então eu vou ter aqui que x é igual a 0 ou o outro x é igual, x menos 3 é igual a 0. Passo menos 3 para o outro lado, x igual a 3. Tá? Só que eu tenho que, para a inequação, estudar os sinais. Então aqui o eixo x com cavidade da parábola voltada para cima, cortando o eixo x em 2 pontos. Esse aqui é o ponto 0, a abscissa 0, né? X igual a 0 e aqui x igual a 3. Queremos os valores que fazem essa inequação ser maior que 0. Então os valores de x que tem como imagem essa partezinha que está acima do eixo x, ou seja, todo valor de x maior que 3 e x menor do que 0, certo? Então, a condição de existência nos faz querer os números x menores que 0, tá? Ou x maiores que 3. Isso condição de existência. Agora sim, vamos resolver o logaritmo. Vou reescrever aqui o primeiro membro. Log de 2x ao quadrado menos 3x na base meio. E do outro lado, ao invés do menos 1, eu vou escrever log, como eu fiz no item C. A base do outro logaritmo não é meio, então log na mesma base meio, log de meio, o radicando e a base iguais, elevado a menos 1. Pode ver que o logaritmo de meio na base meio é igual a menos 1. Então eu troco menos 1 por isso. E agora, como os logaritmos têm a mesma base, é como se cancelássemos. E aí sobrou o quê? 2x ao quadrado menos 3x. Do outro lado sobrou menos 1. Tá? Só que como a base é meio, o que é que eu faço com o sinal? Eu inverte o sinal. Se aqui é maior, vai ficar menor. Certo? Bom, somando aos dois membros, então ali vai ficar 2x ao quadrado menos 3x
mais 1 menor do que 0. Outra inequação quadrática, tá? Para resolver essa inequação quadrática, a gente resolve a equação correspondente. Nesse caso, não vou usar soma e produto, então eu vou usar aqui delta. Lembrando que eu vou resolver a equação, tá? Inicialmente. Então, delta vai ser b ao quadrado dá 9, menos 4 vezes 2 dá 8, vezes 1 continua 8. No caso, b ao quadrado 9, menos 4 vezes 2 dá menos 8, vezes 1, certo? Então, delta igual a 1. A gente confere, né? Por favor, dê uma olhadinha aí. B ao quadrado dá 9. Menos 4 vezes 2 dá menos 8, vezes 1 dá menos 8. 9 menos 8, beleza. Muito bem. Então, se delta é 1, a gente vai prosseguir. Vamos agora calcular o x. X é menos b, dá 3. B é menos 3, mas da fórmula é menos b. Menos 3 dá 3 positivo, mais ou menos raiz quadrada de delta, 1, sobre 2. Na verdade, 2 vezes 2, 4. Ok? Então, x1 vai ser 3 mais 1, 4, dividido por 4 dá 1. E x2 vai ser 3 menos 1, 2, dividido por 4 dá meio. Certo? Essas seriam as soluções da equação correspondente. Mas eu preciso fazer o estudo dos sinais. Aqui o eixo x, com cavidade voltada para cima. Esses dois valores são exatamente meio e 1. Queremos os valores menores que 0, então queremos esses valores aqui, ó. Bem, finalmente, a gente agora vai estabelecer, vai fazer o conjunto de solução, tá? Nós queremos os valores maiores que 3, menores que 0, tá? E que estejam entre 1 e meio. Vamos lá. Que estejam entre 1 e meio. Os valores que estão entre meio e 1, né? Meio seria por aqui, 1 seria por aqui. Então a gente não vai ter solução, né? O conjunto de solução é o conjunto vazio. Veja se vocês concordam, gente. Olha, presta atenção. A solução dessa inequação seriam todos os números entre meio e 1, tá? Meio está aqui, ó, meio maior do que 0 e 1 está antes de 3. Seriam os números aqui dentro, tá? Mas esses números não satisfazem a condição de existência, certo? Esses números não satisfazem, ó, meio e 1. Aqui está meio e aqui está 1. Meio é maior do que 0, 1 é menor do que 3. Esses números aqui estariam aqui, mas esses números aqui não satisfazem a condição de existência. Logo, a solução dessa inequação aí é conjunto vazio. Qualquer dúvida, poste nos comentários. Vamos ao item E. No item E, a gente vai inicialmente fazer o seguinte. Vamos fazendo logaritmo de x na base 3 igual a n. Temos. A gente vai usar aqui aquela mudança de incógnita, tá? Então aqui, esse logaritmo de x na base 3, eu chamei de n. Então vai ficar n ao quadrado menos 3n, chamei isso aqui de n, ó, mais 2, tá? Maior do que ou igual a 0. Muito bem, ficamos com a inequação quadrática. Para resolver, a gente resolve a equação correspondente, que nesse caso teríamos n1, resolvendo a equação, tá? n1 igual a 1 e n2 igual a 2. Pode ver que 2 vezes 1 dá 2 e 1 mais 2 dá esse 3. Então agora a gente vai voltar ao logaritmo
E aí nós teríamos isso aqui, ó. Logaritmo. Ah, não, peraí. Ainda para resolver aí na equação, eu precisaria agora fazer o estudo dos sinais. Desculpa aí. Vamos lá. Fazendo o estudo dos sinais, de novo com cavidade para cima. Aqui seriam esses valores, 1 e 2. Queremos maiores que zero, então queremos os valores de x de n maior que 2 e de n menor do que 1. Beleza, gente? Porque não queremos os valores positivos? Ó, positivos. Positivos. Porque maior que zero é positivo. Então, seriam todos os valores maiores que 2, que iam ter como resposta, como y, essa parte, que é acima do eixo x, logo positiva. E a mesma coisa aqui, menor do que 1, porque teriam como resultado essa parte, que seria maior do que o eixo x, acima do eixo x, logo positivo. Então, log de x na base 3 seria igual a esse n, mas esse n aqui seria n menor do que 1, tá? Ou n maior do que 2. Ok? N menor do que 1 ou n maior do que 2. Lembrando que aqui seria se fosse resolvendo a equação correspondente. Aqui é a solução dessa inequação, que é o que nós queremos. Então, no lugar do n, vou colocar aquele 1, então vai ficar menor do que 1. E por outro lado, substituindo por 2, ficaria logaritmo de x maior do que 2, na mesma base 3. Bom, resolvendo as duas, aqui nós teríamos 3. Sim, precisaríamos escrever isso como sendo o logaritmo de 3 na base 3 elevado a 1, para poder, na hora que cancelar os logaritmos, sobrar aqui que x é menor do que 3. Confere? 3 elevado a 1 é 3. E aqui do mesmo jeito, esse 2 é o logaritmo. A base não é 3, então logaritmo de 3 na base 3, só que elevado aqui, ó, a 2. Certo? E aí, cancelando os logaritmos, a gente ia ter que x era maior do que 3 ao quadrado. X maior do que 9. Certo? Muito bem, então essa é a nossa solução. Aqui a gente não vai precisar de estabelecer condição de existência não, tá? Solução, x pertencente aos reais, tal que x é menor do que 3 ou x é maior do que 9. Bem, para finalizar essa nossa aula, a gente tem aqui essa inequação logarítmica modular, né, ou modular logarítmica, como queira. Inicialmente, lembra que o módulo, eu vou transformar isso em duas contas, vai ficar assim, ó, logaritmo de x na base 2 maior do que 1, ou logaritmo de x na base 2 menor do que menos 1. Muito bem. Resolvendo esse primeiro, esse 1 eu vou escrever como sendo logaritmo, a base aqui não é 2, então de 2 na base 2 elevado a 1, certo? Esse 1 é o logaritmo de 2 na base 2, onde esse 2 está elevado a 1. Beleza, sobrou que x é maior do que 2, porque eu cancelo esse logaritmo com esse, ó, x maior do que 2. E do outro lado, eu tenho que logaritmo de x na base 2 é menor do que, no lugar de menos 1, eu vou escrever logaritmo de 2 elevado a menos 1 na mesma base 2. Ó. Confere que logaritmo de 2 elevado a menos 1 na base 2, como esses dois números são iguais, sobra só o menos 1. Tá? E daí a gente pode cancelar as bases, cancelar os logaritmos, na verdade, de onde tira que x é menor do que 2 elevado a menos 1. X é menor do que meio. Tá? Então, o nosso conjunto de solução vai ser x pertencente aos reais, tal que
x maior do que 2 ou x menor do que meio. Bem, gente, qualquer dúvida, poste aí nos comentários e até a nossa próxima aula.